Abençoados, vamos então à palestra, segundo a parte, conhecereis. Essa é uma palavra que recebemos e estamos trazendo na luz do Espírito, na ciência de Deus, para que nós entendamos bem essa vontade de Deus para a nossa vida, conhecer. O povo de Deus só pode ser liberto quando ele o quê? Conhece. E aqui em João 8, 31 ao 36, e como nós falamos, essa palavra, ela é exclusiva da igreja. Toda a palavra foi canonizada para a igreja. Quem não é da igreja, essa palavra não tem valor. É como Jesus disse, eu não posso dar pérola aos porcos. O que ele estava querendo dizer com isso? Não é para todos. É só para os escolhidos. Você é um escolhido? Então essa palavra é para você. Assim é? Uma salva de palmas pela palavra. Glorificamos a palavra do Senhor. Glorificamos. E diz aqui João, um dos discípulos de Jesus, que nós falamos que João não é evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Isso é um livro histórico narrando o que Jesus estava fazendo na terra, cumprindo a lei e os profetas, como diz Mateus 5,17. E diz aqui, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, então havia outras palavras, ele estava referendo a dele. Sois verdadeiramente meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Indagaram os discípulos a Jesus, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha, isso, a gente falando aqui é um sentido, mas para os judeus de séculos já, isso era um peso muito grande. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos. E igual eu falei, eles estavam certos. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Era uma conversa que ele estava tendo, né? Expondo a ciência de Deus ali. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha que coisa. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Isso aqui tem algo interessante no versículo 35, é o que Jesus queria mostrar para eles, que era o mais importante. O escravo não fica sempre na casa. Então o pecador, ele não permanece. Porque ele está o quê? Em trevas, em condenação. E Jesus vindo já dizia que ele estava encerrando com aquela condenação. Não é isso? O filho sim, para sempre. Então, ele chama duas pessoas aqui, aqueles que são e os que não são. Por isso que essa palavra tem que correr para a igreja dos eleitos, né, que estão envolvidos em várias doutrinas, são chamados sincretismo religioso, sejam sacados daquele lugar, porque lá existe o homem de pecado. Maldito, que diz Paulo, né? Lá em Tessalonicenses, o homem de pecado, o filho da perdição, está ali. Então eles precisam de ser sacados, e vão ser sacados quando? Quando ouvir a pregação, e conhecereis a verdade.
E nós estamos aqui para expor isso para a igreja, para que a igreja experimente no seu ouvido um alento, algo agradável que desce na mente, da mente vai para todo o corpo, para a pessoa sentir leve, porque quando nós ainda tínhamos esse sentimento de pecado, essa consciência de pecado, a nossa boca ficava amarga, abençoado. Hoje nós não temos mais isso. Temos as tribulações, as aflições sim, mas ela se torna leve porque ela não vem por causa de um erro cometido, por causa de um pecado não vem. Ela vem porque tem que vir, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá o eterno peso de glória incomparável a qualquer coisa. Então a tribulação hoje, ela é salutar, ela não é ruim. E outrora era por causa do pecado. E hoje, infelizmente, é o que nós vimos por aí. Não é assim? Então nós, olha, temos hoje um prazer muito grande de viver diante do Senhor, pessoal. Porque em nós não é cobrado, não é pesado mais nada. Você sabia que Deus não vê o teu erro? Deus não vê o teu erro. Você pode errar, Deus não está nem aí para isso. Sabe por quê? Na cruz cumpriu algo muito rico para nós. Ali Ele tomou todas as nossas transgressões, todos os erros que nós cometemos, Ele tomou. E hoje eu digo para as pessoas, e eles dizem, não pastor, mas eu tenho que começar a mudar de vida, eu tenho que parar de errar. Eu falei, não para de errar, continua errando. Eles falaram, você é doido mesmo. O senhor é doido mesmo. Não, vai fazendo. Uma coisa você tem que observar. Uma coisa você tem que observar continuando fazendo o erro. É começar a acertar. Só isso, mais nada. Não preocupa parar de errar não, porque quanto mais você preocupa parar de errar, mais você vai errar, porque você não vai conseguir controlar a tua carne, meu filho. Por quê? Porque o seu espírito não está crescido, não conheceu ainda a verdade. E ele precisa de ser bem alimentado. Então, não preocupa com o teu erro, não preocupa com a tua carne. Se ocupa no espírito em começar a acertar a sua vida. Num dia você acertou algo, oh, maravilha. Esse aí tem louvor de Deus, porque você acertou. Porque os seus erros, ele diz, dos teus pecados, já não me lembrarei mais para sempre. E o que Deus fala, está dito e ninguém pode mudar, porque é uma ciência. E é exato isso aí, ó. É o que nós estamos trazendo para a igreja, para aliviar os abençoados. Eles dizem, eu errei, minha culpa, minha máxima culpa. Para aí, não tem mais nada. Ah, Deus perdoa minhas multidões de pecado. Ele diz, dos teus pecados já não me lembro mais. O Cordeiro já veio e já tirou o pecado do mundo. E aonde há remissão de pecado, não há mais oferta para o pecado. Você não precisa mais de ficar desse jeito. Foi o que Jesus estava falando para os judeus, que conhecia bem de pecado, igual eles não conhecem ninguém que é pecado. Ninguém conhece mais do que judeu. Porque judeu tinha consciência, ciência dos 613 mandamentos. Então ele diz que... Volta lá, Tiago. Ele diz aqui, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo. Aí, se você tem consciência de pecado ainda, você vai o quê? Pecar. Porque a bananeira dá o quê? Produz o quê? Banana. Laranjeira produz o quê? O abacateiro produz o quê? O pecador produz o quê? Pecado. Não tem jeito. Enquanto a consciência dele tiver com essa pensamento macabro, e ele debaixo ainda desses pastores denominacionais,
Eles vão lá só para os pastores lembrarem que eles são pecadores. E aí eles são o quê? Escravos, nunca livres. E o Senhor diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, para que não submeteis mais o jugo de escravidão, que era o quê? Os 613 mandamentos, a lei de Moisés. Então isso é uma ciência, pessoal, que tem que espalhar. Os nossos irmãos têm que ouvir isso, que estão submissos ainda a Moisés, submissos ainda às leis, ao véu. E Paulo diz, nós não somos como Moisés. Nós somos como Paulo, como Moisés não. Nós somos como Cristo, como Moisés não. Nós não somos judeus. Assim é? Então, conhecer é uma posição. Uma pessoa com conhecimento que nós temos uma posição. Você levanta e diz, hoje é o melhor dia. Você conheceu a verdade. Hoje tudo vai dar bem. O que não deu ontem vai ser para hoje. Eu chamo a existência. Porque eu conheço a verdade. E a verdade diz que quando eu a conheço, ela me liberta. E eu me liberto das dívidas, das doenças, das confusões. Eu me liberto dessa área. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Eu não sou escravo mais. A escravidão que produzia ira, raiva, discussão, briga, não é? Morte, era tudo por causa do pecado, abençoado. Uma pessoa que cometeu pecado, você punha o dedo nela, ela cortava o seu pescoço. Ela estava sob tensão forte. É assim que vivem os nossos irmãos. Todo mundo com aquela cara de chuchu, bem velhinho, murchinho. Oh, que vida difícil. Pequei, Senhor, mais uma vez pequei. Perdoa, Senhor. Ele diz, dos teus pecados já não me lembro mais. Como é que você está pedindo perdão, meu bem? Foi em vão, então, que o meu filho, a qual recebeu Cristo, Jesus, foi em vão a morte dele na cruz do Calvário? Então, conhecimento é posição. Eu sei, eu não tenho dúvida, aclarou, sou um iluminado. Então, eu ando como iluminado, assim é? Isso foi o que Cristo disse aos que creram nele, os judeus ali, ó. Conhecereis a verdade. Porque Cristo era o quem? Deus na terra. Deus estava em Cristo. Deus em Cristo nos conduz. Deus em Cristo nos conduz. Cristo está na terra. E no ministério da ciência de Cristo. do ministério da ciência dele. Então, Deus estava em Cristo, né? Ele diz lá em João 14,6, olha quando Cristo está na terra, ele diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, já com a voz de Cristo, com a voz de Deus na vida dele, eu sou o caminho. Isso era sério, isso ele falando lá, abençoado, para aqueles judeus, por isso que eles voavam nele, ele ó, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz Jesus. Para ir para o Senhor, tem que estar onde Cristo está, senão vai ser algo simplesmente ilusório, fantasioso, fantasmagórico. Para uma pessoa ir para Deus, ele tem que estar em Cristo. Ele tem que aonde Cristo está, ele tem que estar onde Cristo está. Senão ele não vai conhecer o caminho, não vai conhecer a verdade. Por isso ele diz, e conhecereis a verdade, quer dizer, e me conhecereis. E a vida virá sobre você. E você estará com o Pai, é o mediador, pessoal. Ele diz, sem mim, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, é o mediador. Se você não passar por Cristo, você não é mediado, você não vai chegar. Você não vai chegar, não vai. Vai ficar como os nossos irmãos ficam, Senhor, Senhor, eu te busco esta noite. Ontem eu te busquei também, anteontem, semana passada, um ano atrás eu estou te buscando, Senhor. É porque eles não acharam ainda Cristo. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. São filhos com desejo, fome, sede de Deus, mas não chegam lá porque não estão no caminho, estão no caminho errado, que é o caminho da carne, aonde o sistema religioso tem prometido e não tem cumprido, porque o que eles prometem não tem como eles cumprir. Assim é, abençoado? Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É o mediador, Cristo em Jesus de Nazaré, em um homem na terra, trazendo as verdades de Deus, que são coisas o quê? Ocultas. Porque o que foi surpresa para os judeus, abençoado, porque Jesus estava começando a trazer coisas novas. E o judeu, como era milenar já era de muitos anos, milhares, aí não era o quê? Milhares de anos. E eles assustaram com uma pessoa agora que diz que é de Deus, trazendo uma palavra totalmente contrária àquilo que eles ouviram dos seus pais, dos seus antepassados, dos profetas. E agora eles veem um agora dizendo algo surpreendente, uma ciência nova se brotando diante dos olhos deles, e eles não podiam titubear, porque Jesus estava fazendo muitas maravilhas. Ele diz, cara, de Deus é do diabo, quem que ele é? É isso que indagam sobre nós, ele é de Deus ou é do diabo? Eles têm o 66, esse povo é do diabo. Mas ele fala coisa que tem a ver com a Bíblia. Caramba, e o que ele fala me dá um certo descanso. Meu Deus, me ajuda, para onde eu irei? São as dúvidas, meus irmãos, que estão sendo sanadas. Então, vem um homem na terra trazendo as verdades de Deus que estavam ocultas. Lá em 1 Coríntios 4, 5, que diz Paulo aqui, o nosso paralelo sempre é com Paulo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. O que são trevas para nós? Desconhecimento. Para o sistema e dos nossos irmãos que estão lá, é onde mora o diabo, Satanás com seus demônios, não é isso? E para nós quer dizer o quê? Desconhecimento. E quando ele fala aqui, olha, trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha aí. Então tem coisas ocultas das trevas que Jesus trazia lá, e nós agora muito mais, porque somos a sequência das manifestações de Cristo na terra. E estamos trazendo verdades que estão mexendo com as pessoas. E nós precisamos de fazer isso, porque os nossos irmãos não merecem passar o que eles estão passando lá. Nós temos que sacá-los ali, e é só pela uma pregação ousada como essa que nós temos. E nós vamos ver que Cristo é a palavra, lá em João 1, ele vem dizendo, no princípio era o verbo. Então sempre, o verbo é o quê? A palavra. E o verbo e a palavra estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Isso, Jesus falando isso, que loucura. Para aqueles judeus, eles ficavam doidos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como assim? O Senhor diz, haja luz. Ele foi falando e as coisas acontecendo. E era prometido já a manifestação do Filho de Deus. Para os dias do judaísmo, para o término dele, e para a manifestação depois da apostasia, que durou quantos anos? 2000 anos. 2000 anos de apostasia. E aqui ele vem dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa tremenda, o Verbo se fez carne. Então já era prometido desde quando criou-se os céus e a terra, esse Verbo se manifestaria em quem? Em Jesus de Nazaré, certinho, a qual recebeu o Cristo e habitou Deus, porque o Verbo era quem? Deus. Então Jesus era quem? Deus. Por quê? Porque Cristo estava em Jesus, por isso que ele era chamado Jesus, o Cristo. E esse Cristo se manifestou, e ele diz, e vimos a glória de Deus, a glória como do unigênito do Pai. Então, quando manifesta Jesus na terra, aí as coisas começam a mudar. 40 anos de escuridão, das trevas, que ficou de Malaquias até a manifestação de Jesus. Aquele povo, 400 anos, né? 400 anos de escuridão, 40 anos, 400 anos de escuridão, né? E o que acontece? Aqueles filhos de Deus ali, meus irmãos, ficaram sem Deus na terra 400 anos. Quando Jesus veio, como que estava a igreja? Como estavam os judeus? Totalmente destruídos, porque os sacerdotes, o que eles fizeram? Desprezaram o conhecimento, porque tinham prazer no pecado do povo, porque o pecado fazia o povo ser escravo deles. Quanto mais pecado, mais oferta, e com isso os sacerdotes se engordavam, porque pecado é escravidão. E quem é escravo? É o que tem consciência de pecado, não é o que os irmãos hoje, de todo o sistema denominacional, agem. Eles vão para o templo, para a sinagoga, por causa do pecado que eles cometem. Você sabe que o pecado é mais forte do que o diabo, muito mais. Porque o pecado chama demônio, é alimento do diabo. Então a pessoa peca, o diabo veio agora, pequei. Se ele não pecar, o diabo não vem. Olha que tristeza, né? Então o pecado era uma coisa terrível, e quando Jesus diz, olha, aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Eu sou o Cordeiro de Deus, que vim tirar o pecado do mundo. Ele diz, não, você não pode fazer isso. Você não pode, principalmente os sacerdotes que mataram Jesus, porque Jesus estava conscientizando o povo que eles não eram mais dependentes do pecado, que ele veio para libertar e dizer, agora eu sou o caminho, não é Moisés mais, eu sou o caminho, não é mais as sinagogas. Isso aí, e a multidão começou a ir atrás dele, e o sacerdote falou, caramba, Caifás falou, caramba, temos que eliminar esse homem. E quem deu a ordem foi Caifás para a morte de Jesus de Nazaré. Porque Caifás, ele tinha muita ligação com o imperador daquela época. Como é que é o nome dele? Fugiu aqui. Pilatos. Ele e Pilatos eram, os dois eram juntinhos. É o que nós vemos hoje, os sacerdotes modernos, chamados pastores. Eles são ligados com quem? Com a política local. E Caifás era ligado com a política romana, porque ele tinha muitos favores com o Pilatos. Tinha muitos favores, ganhava muito prêmio, muito ouro, muita prata. Então, eles eram influentes. Por isso, Caifás ficou 18 anos comandando a igreja de Israel, o povo de Israel, mas sempre com maracutaia com Pilatos. O povo cometia algum erro, ele ia lá em Pilatos e papai, e quando surgiu Jesus, ele dizia, isso é um falso, rapaz, nós vamos de matar ele. Foi indo até conseguir fazer Pilatos lavar a mão e deixá-lo ir para a cruz. Ele diz, faça o que vocês quiserem, faça segundo as suas leis aí, eu lavo minhas mãos. Eu tentei, mas não deu.
Então agora se vê. Então você vê como que é quando aparece um Cristo na terra, a perseguição é grande, porque esse Cristo vem trazendo o quê? Libertação do povo. Para não ficar escravo dos sacerdotes, dos pastores, apóstolos, bispos, né? Tem que eliminar do meio deles, para que eles possam continuar dominando o povo, dizendo: você é pecador, meu irmão. Somos pecadores, vamos estar oferecendo ofertas ao Senhor, vem para nós orarmos, jejuarmos, aí ó, escravidão. Então nós precisamos de abrir os olhos das pessoas. Então Cristo era o verbo, Deus era o verbo, e ele manifestou. Quando veio em Jesus de Nazaré, agora começa uma série de manifestações desse Cristo, para o que? Mediar o seu povo, nos seus devidos tempos, porque ninguém pode salvar o povo a não ser Cristo, e ele é o único pastor, e a igreja é a única igreja. Há um só pastor, um só rebanho, não pode ter 2, 3, 4, 10 mil rebanhos, porque várias pessoas pregando o abençoado, traz confusão na mente. Por isso que tem que ser instruído só por um, que tenha essa revelação. Assim é, abençoado? Como ele diz lá em 1 Timóteo 2,5, o povo aí está em festa. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Não é entre os homens e Deus, é entre Deus e os homens. É Deus através desse homem, numa manifestação de Cristo Jesus, trazendo uma palavra de libertação. Uma palavra que atinja o coração dos filhos de Deus, e eles regozijam. Diz: não há pecado. Essa foi a maior revelação da face da terra. Não há pecado. E imbuído com vários versículos, com seus contextos, mostrando que isso é uma verdade. Isso é uma ciência exata. Porque senão você anula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue dele passa a ser em vão, e você pisoteia esse sangue. É o que fazem constantemente o sistema. Irmãos, vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Você está pisando o sangue de Cristo. Você está pisando o sangue de Cristo. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi totalmente em vão. Aí ele diz: não, mas João fala isso, e que me importa que João fale? E o que me importa que Paulo fala? Se ele não tiver aferido na cruz do Calvário há 2000 anos, seja um anátema. Porque o que manda é o que aconteceu na cruz, abençoado. E o que nós temos que respalda esse sacrifício é quem? O apóstolo Paulo. É ele que respalda. Agora, se ele não respaldasse, está fora também, Paulo. Por quê? Com a edificação, nós fomos para a cruz e vimos lá o sacrifício de Jesus e o seu efeito. E quem não apega aquilo que foi feito há 2000 anos atrás, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto, o versículo que tem que ocupar um pregador. Se ele não tiver esse texto inserido, revelado na sua mente, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele não está em Deus. Ele é filho das trevas. Ele está querendo simplesmente usurpar uma posição que não é dele. Ele é um usurpador, e nós não aceitamos isso. Assim é? Então, ele falava aos judeus naquela época, mediando para a libertação do pecado, cumprindo a lei. Entendemos isso? Ele veio para isso, para cumprir a lei e assim libertar o povo. O pecado, porque o pecado afastava o povo de Deus. E Jesus veio com esse intuito. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado. Tira o pecado, tira. Ele não vai ficar mais aí, passeando, atormentando o povo de Deus. E quando Jesus morre, calam-se
durante 2000 anos essa pregação, porque Paulo também morre, e os discípulos não dão sequência de Paulo a essa pregação, 2000 anos de apostasia. Está aí, instaurado, e nós estamos vendo a decepção. Os ministros, que são sacerdotes e Caifás, envolvidos com a política até aqui, abençoado. Preocupados com a política para melhorar a vida deles. E estão juntos na política. Nós, do Ministério da Ciência, conhecemos política, mas não envolvemos. O ministro aqui não tem envolvimento com ninguém. Politicamente falando, não tem. Com ninguém, com candidato nenhum, não quero saber. Se vem para receber a palavra, seja bem-vindo. Mas discutir política conosco para galinhar votos, não. Isso nós não aceitamos, porque nós não temos esse entendimento. Então, o pecado afastava o povo de Deus, e por isso que esses sacerdotes, esses pastores, bispos, apóstolos do sistema, querem que você continue escravo. O escravo não permanece na casa. O escravo não tem direito da casa, por isso que eles continuam sofrendo. Lá em Efésios 2, vamos lá, Tiago, 13, 14, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Quem era eles? Nós, os gentios. Fostes aproximados pelo quê? Sangue. O que o sangue representava? Remissão. O sangue era para remir pecado. Pelo sangue de quem? De Cristo. Quer dizer, Cristo em Jesus, porque Cristo é espírito, não tem sangue. Ele tem que estar no corpo, para verter sangue. Escolheram qual corpo? O de Jesus, de Nazaré, nascido de Maria, pelo Espírito Santo. Então aí ele teve que verter sangue, porque ele é a nossa paz, assim é? O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então havia uma inimizade entre os judeus e os gentios, porque os judeus eram escolhidos, pecadores, os gentios eram depravados, e ao pecado ter saído do meio, tirou o quê? A parede da inimizade com Deus. Deus só estava com os judeus. Só os judeus tinham privilégio de ver a manifestação de Deus. Gentio era um povo imundo, sofredor, deixa isso para lá. Quando Jesus veio e tira o pecado, uniu tudo. Gentios e judeus. Salvação para os judeus e para os gregos também. Por meio do sangue, que é tirado o pecado e todo mundo se torna uma só pessoa perante Deus. Assim é? Pai, saiu a parede da separação, da inimizade. Colossenses 2,14, ele vem dizendo: tendo cancelado o escrito de dívida. Qual era a dívida? Pecado. Todo homem que pecava era devedor. Quando pecava era devedor. Que era contra nós esse escrito de dívida, e que constava de quê? Ordenança. Que era? O oferecer sacrifício de pecado. A ordenança. Por isso que Paulo diz lá em Hebreus 6:1, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, de Jesus de Nazaré, aquela lei que ele estava vivendo, deixemos ser levado para o que é perfeito, não apoiando mais em obras mortas, sacrifício de obras mortas, que era oferecer o quê? Sacrifício, imposição de mãos, que mais? Batismo, fé em Deus. Então põe de parte isso, porque acabou a lei com as suas obras para a remissão de pecados, que era contra nós, que constava de ordenança, o qual era o quê? Prejudicial. Então quem está vivendo debaixo do pecado, ele está sob o quê? Prejuízo. O qual era o quê? Prejudicial. Então os nossos irmãos que estão dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, o que está acontecendo com eles? Prejuízo. Porque está escrito, que era contra nós esse escrito de dívida, que constava como ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente,
encravando-se na cruz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao tirar o pecado do mundo, olha que coisa tremenda, encravando-se na cruz, ele remiu o pecado. Você agora é um santo. Santo e irrepreensível. Então quer dizer, Deus não tem olhos mais de prejudicá-los, porque era prejuízo. Deus havia prejuízo para aqueles que não cometiam, que ele cometia pecado, não pedia perdão, vinha o quê? Prejuízo sobre ele. Deus agora ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Você tem que andar leve, meu irmão, apesar das lutas, das dificuldades, você tem que estar leve, porque não há prejuízo sobre você mais. Agora é anjos ministrando a meu favor e a seu favor. Pai. Removeu inteiramente. Não, mas peraí, meu irmão, peraí. Não. Tirou o pecado? Ah, mas aquele que eu fiz, meu irmão, aquele, você que não sabe, aquele não removeu, não, eu sinto ele até hoje na minha mente. Não é assim que as pessoas falam? Que isso, sou pecador, rapaz, o pior deles, Então quer dizer que você é mais forte do que o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é bem assim, você está falando. Ele está dizendo, removeu inteiramente, não deixou nenhuma raizinha sequer, rapaz. Você não tem que se ver mais como diziam, que isso, você não presta, rapaz. Você é um trapo de imundício, você não, removeu inteiramente. É como eu falei, você não tem que preocupar com seus erros mais, não preocupa com eles, continua fazendo-os, continua fazendo os erros, não preocupa com ele, mas se ocupa em acertar na vida. Ocupa-se em acertar na vida. Você vai ver que os erros vão o quê? Sumindo, porque você edifica o teu espírito. É como Paulo diz, andai no espírito. É isso, é você deixar o erro para lá e andar no espírito. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. Acerta. Hoje eu fui manso, era para mim ter voado no pescoço dele. Fui mansinho, rapaz. Não é isso? Caramba, hoje me fizeram uma raiva. Mas eu amei. Eu amei, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda raiva. Rapaz, mas aquele negócio veio para me trazer uma tristeza, mas eu disse, eu sou mais que vencedor, sou alegre. Pai, vai acertando. Você não pode parar de acertar. Continua errando, não preocupa com o erro. Deus não te vê no erro. Por quê? Ele removeu o quê? Inteiramente. E semente de Deus. Você acha que Deus é como homem que se arrepende? Ele removeu, então ele não pode ser contra ele. Ele não pode ser contra o que ele removeu inteiramente, encravando-se na cruz. Quem estava na cruz era Deus, rapaz. Era Deus que estava lá. Não era um qualquer pessoa, era Deus que estava lá. Porque ele deu o pecado e ele tirou o pecado. Por isso que ele diz, e conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Nós temos que andar como pessoas livres. Completamente livres, abençoado. Eu tenho as minhas aflições, mas me dá um gozo aqui, meu irmão, nas aflições. Falei, o Senhor é comigo. Se o Senhor é por mim, o que pode me fazer essa aflição? Nada. Tem pessoas que adoecem, não adoecem? Vão até para o manicômio. Dá infarto, dá aneurisma, dá um montão de coisa. Mas nós não. AVC, nós não. Removeu inteiramente, diz, já nenhuma condenação há sobre vós. Se não há condenação, os erros não é levado em consideração. Porque o que
o que levava à condenação? Era o quê? Os erros cometidos. Se não há mais erro, não há condenação, porque Cristo o que? Removeu inteiramente o pecado que nos levava a isso. Então, quando você começa agora a aceitar essa palavra, você começa a reinar em vida. E a sua mente fica livre para você não se acusar a si mesmo. É como eu falei com os irmãos, tem hora que a carne quer dominar a gente. Eu olho para ela, muito bem. Só danadinha. Muito bem. Você está querendo me levar a pensar que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi em vão? Aquieta aí, bichinha. Está chegando a sua hora, a transformação está chegando. Você vai ser expurgada de mim completamente. Ah, papai, não haverá mais acusação nem da carne de você, mas acabou. Assim é? Agora ele, Cristo, fala para os gentios, nós. Ele falou isso para os judeus, agora fala para nós. Você tem que saber que o escrito de dívida e a parede da separação foi tirada. Você está ali para ter comunhão com o Pai agora, com o Pai dos Espíritos, assim é? Por isso você tem que vir aqui. Nós que nascemos depois da cruz dos gentios, precisando também de ser mediados, depois da apostasia de 2000 anos. Mas agora, com a doutrina de Paulo, apóstolo dos gentios. Nós não temos que ouvir Moisés, nós temos que ouvir quem? Paulo. Paulinho de Tarso, é ele que fala, meu irmão. Porque a ele foi confiado os mistérios de Deus. As coisas ocultas das trevas foi confiado a Paulo. E ele vem trazendo em revelação para nós agora, para nós vivermos uma vida boa, perfeita e agradável. Assim é? Você recebe isso? Então, mas com a mesma pessoa de Cristo, Paulo falando por meio de Cristo. O que Paulo diz? Já não sou eu mais quem vivo. Quem vivia nele? Cristo. Agora é Paulo com o mediador, que é Cristo, na vida de um homem, cumprindo as etapas da graça. Só para nós encerrarmos lá em 1 Coríntios 3, de 10 e 11, ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então a graça que vem de quem? De Deus, genuína. Olha, para você e eu estarmos debaixo da graça, nós temos que conhecer as 14 epístolas, que lançou o quê? Como prudente arquiteto, lancei o fundamento. Então nós temos que estar nesse fundamento, que é Paulo. Cristo em vós, não há pecado, não há diabo, não há condenação, não há inferno. Você é um predestinado, o diabo já foi destruído, Cristo é o meu e o seu Senhor, podemos todas as coisas nele. Então esse é o fundamento. Qual que era o fundamento dos apóstolos? Jesus de Nazaré é o fundamento. Agora ele vem dizendo, e outro edifica. E nós tivemos a edificação pelo nosso apóstolo José Luiz. Tem que respeitar isso. Se você desrespeitar esse véu, Paulo e doutor José Luiz, seja anátema. Seja anátema. Não pode. Está sobre uma ordem estranha. Porque se você fala que é de Paulo, você tem que submeter a doutrina dele. Igual nós temos muitos irmãos que deixaram a graça, a original, e começaram a criar as sinagogas deles, e negando quem trouxe a revelação do fundamento e o crescimento da edificação, que foi o apóstolo Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Se você negar, você está negando o fundamento. Porque essas etapas da graça têm que ser cumpridas, trazidas pelo apóstolo Paulo. Igual tem muitos aí pregando a graça de José Luiz, mas desconhecendo ele como o apóstolo Jesus Cristo, homem na edificação. E estão trazendo pesado juízo sobre eles. E além de não reconhecer José Luiz como edificador, está, descendo a lenha nele. Como esse tal de Pedro, o ex-bispo, pau mandado,
Pedro era pau mandado, ele não foi nunca o ministério de Crescendo em Graça, nunca foi. E agora ele recebeu tudo isso e está fazendo aliança com inimigos da graça, inimigos de José Luiz, fazendo aliança com eles e dizendo que José Luiz desviou e que se tornou um feiticeiro que enfeitiçou toda a igreja. Isso ele fala em pregação. E dizendo os erros cometidos, que ele agora sentia muito que seria ele para desmentir tudo que José Luiz falou. O cara é ordinário. Bandido. E fazendo aliança com inimigos de Dr. José Luiz. Então o camarada está trazendo o que sobre ele? O quê? Condenação e morte. A justa retribuição virá sobre ele. Eu recebo, a igreja recebe que é a justa retribuição sobre ele. Porque você não pode desprezar quem te honrou. Não pode desprezar quem te honrou. Quem te amou, você não pode desprezar. Você pode até deixá-lo. Por isso existe o quê? A separação, né? Como é que chama? O divórcio. Existe o divórcio. Você quer divorciar, tudo bem. Vai para um canto, outro vai para o outro, mas esteja bem. Agora, você divorciou, agora está metendo o pau na mulher, está metendo o pau no marido, você é injusto. E os anos que você viveu junto? Você não pode falar mal. Não é isso? Foi o que aconteceu com ele. Ele andou uns bons anos com o Dr. José Luiz, comendo, bebendo do melhor. Debaixo das mãos de Dr. José Luiz, o apóstolo. E agora, na morte dele, ele perdeu toda a forgança, né? Perdeu todos os prazeres, precisando agora de trabalhar para poder se sustentar, porque antes era tudo de graça. Saía do país, tudo às custas de Dr. José Luiz. Comprava carro, morava em bom apartamento, ia para restaurante, tinha a honra da igreja de Jesus Cristo homem. E agora simplesmente, com a morte de José Luiz, fala que ele foi um farsante. E que ele, infelizmente, estava sob feitiço. Caramba, hein? Você é um filho, um bastardo, de condenar, um falso, um perturbador dos filhos de Deus. Ventrugo, ventre grande, meteu o pau naqueles que saíram antes, deixando José Luiz, e agora se une a eles. Então, diga com quem tu és, com quem tu anda, eu direi quem tu és, cara. Você é um bandido, e ele vai receber a justa retribuição. Porque ele está falando barbaridade de José Luiz. A palavra diz o seguinte: julgai todas as coisas. Reter o quê? O que é bom. Eu estou falando que José Luiz não errou? Errou! Ele mesmo diz, eu sou errado, eu erro. Errou, ele estava no corpo humano, ele tinha que errar. Mas a palavra diz, julgai todas as coisas, reter o que é bom. Então recebe o que é bom dele, eu recebi só o que é bom. O que ele fez, eu não conheço ele segundo a carne. Então aquilo não vai somar nada contra mim, porque eu também erro. Quem não erra aqui? Levanta a mão. Então, reter o que é bom. Reter o que é bom. Porque aqui está uma ordem de Paulo. Paulo errou também, abençoado. Não pensa que errou. Quando ele foi perseguido pelos judeus, ele ficou tão atribulado que mandaram ele fazer o voto. Cortar cabelo, barba e fazer voto de santidade. Paulo, com medo, foi lá e faz o voto. Mesmo assim, eles desceram o cacete nele. Não vem com essa não, me enganar não, Paulo. Então, abençoado, erros todos nós temos. Agora, acertos também. Você tem que reter o que é bom de mim.
E eu tenho que reter o que é bom de você. E eu não te julgo segundo a carne. Não te conheço segundo a carne, então está finalizado. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como sobre edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo lança o fundamento, lança a edificação e lança o quê? A sobre-edificação. Aí encerra a graça para a transformação da igreja. Assim é, pessoal?